mesmo link? A paz, povo forte, povo vencedor, Deus abençoe você, sua casa, toda a sua família, que a mão do eterno Deus se estenda e que de Deus você receba o benefício da paz. Estamos dando início agora a mais uma programação, Vavicast, órgão divulgador da Igreja Evangélica Vinde a Vida, cito ali a Rua Antônio Militão de Azevedo, número 5, na esquina do Fórum da cidade de São Vicente, tá bom? Onde eu te externo um convite a estar conosco ali nesta quarta-feira que nós teremos ali uma ação profética, né? Nós estamos falando a respeito do livro de Gênesis, capítulo 1, que fala das 7 intervenções de Deus no livro de Gênesis. Tem sido algo muito especial. E também na sexta-feira, tá bom? Nós estamos ali na sexta-feira do clamor, subordinado ao tema de Jeremias, capítulo 33, versículo 3, que diz: clama a mim e responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabe. E aos domingos ali nós estamos também em uma grande direção profética, cujo tema são os 4 amigos de Jó, né? Onde Deus mudou o cativeiro de Jó quando este orava por seus amigos. Então, eu faço esse convite a você estar conosco quartas e sextas às 20 horas e aos domingos às 19 horas, ali na Rua Antônio Militão de Azevedo, na esquina do Fórum da cidade de São Vicente, Igreja Evangélica Vinde a Vida, um ministério em movimento. Ao meu lado está aqui hoje, mais uma vez, né, a missionária Tatiane, tá bom? Que vai nos presentear aí com um tostão da sua voz, aí saudando o povo, em nome de Jesus. Amém. Paz do Senhor a todos. Sejam bem-vindos a mais um Vavicast nessa noite. Eu quero já deixar aqui um abraço para o Vitor Silva, que está nos acompanhando. Fica até o final, Vitor Silva, para você ser edificado com a palavra de Deus. Maravilha! E também aqui no lado oposto, né, na ponta dali, melhor dizendo, né, a parte interna da mesa, está também conosco o nosso irmão em Cristo, presbítero Wellington, né, que também vai estar saudando o povo de Deus. Sauda todo o capaz do Senhor Jesus, Deus abençoe. Entra aí, galera, adiciona aí, tá bom? Vai mandando tuas perguntas aí, enche aí de perguntas, tá bom? E vem com a gente, que Deus tem uma palavra forte para tua vida aí, tá bom, Benção? É isso aí, também está conosco hoje, né? O desaparecido que apareceu hoje, né? O nosso irmão Adib Mideia está com a gente hoje aqui, também nos presenteando, né, com a sua presença aqui, também vai estar saudando os irmãos em Cristo, em nome de Jesus. Quero saudar todos aqueles que estão nos acompanhando com a paz do Senhor Jesus, dizer que estou de volta, graças a Deus. Estava com uma alergiazinha, meu rosto está até um pouco manchado aqui, espero que não apareça na câmera. Mas vamos lá, vamos falar de Deus, vamos falar dos assuntos gerais. É um grande prazer estar aqui com vocês hoje, Bispo. Obrigado pela oportunidade. Maravilha. Também na nossa retaguarda está hoje conosco a nossa irmã Cibele, tá bom? A nossa irmã Cibele está com a gente ali, hoje também no apoio, na intercessão, né? Para que esse trabalho desenvolva, né? Ela que aí, a qualquer momento, pode entrar aí compondo a mesa, né? Mas está com a gente hoje aqui. Eu quero agradecer a Deus por vossa vida, né? E também está ali o nosso irmão na locução. Qual o nome dele? Gabriel. O irmão Gabriel, né? É nome de anjo, né? Gabriel está ali também hoje nos presenteando também com a sua presença, ele que está ali operando, né, a mesa para que a gente possa, nessa audiovisualização, né, nas ondas amigas da programação do Vavicast. E é uma semana muito, mas muito corrida, né? Foi a semana passada, onde a igreja também passou por algumas atividades, algumas mudanças, e é importante salientar que quem se lança chega na frente. Então, dia 16 de novembro, nós teremos uma grande concentração de fé e avivamento ali na Igreja Evangélica Vinde a Vida, tá bom? Com o tema Levanta e Resplandece, pois vem nascendo sobre ti a luz do Senhor. Então, no dia 16 de novembro, às 19 horas, tá bom? Ali vai estar com a gente diversas
pessoas do âmbito evangélico, coreografia, grupos de louvor, né? Também os nossos irmãos e amigos pastores, conjunto de irmãs, vai ser uma miscelânea ali, né? Para a glória e honra do nome do Deus eterno, onde nós estaremos ali em conjunto, né? Todos ali envolvidos na oração, e quem sabe Deus não aconteça, né? O que aconteceu em Atos capítulo 2, né? Estando eles todos reunidos no mesmo lugar, o Espírito de Deus adentrou na casa e tomou a casa, e a Bíblia diz que todos foram cheios do Espírito Santo de Deus e falaram novas línguas. Então, ali começa a difundir o que a gente chama de movimento pentecostal, né? O Pentecoste surge através dessa promessa do nosso Cristo, que disse aos seus discípulos: ficai em Jerusalém até que do alto vos seja revestido de todo o poder. Então a igreja, atendendo à ordenança de Cristo, se uniu, e ali o Senhor abençoou mais de 120 pessoas que estavam no cenáculo, e foi uma benção. E eu acho interessante isso, a Dib, presbítero Wellington, também missionária Tatiane e os demais irmãos, porque o nosso templo ali, a Igreja Evangélica Vinde à Vida, ela tem basicamente esta capacidade de 120 a 150 pessoas. Então, o cenáculo é quase metricamente próximo, né, daquilo que era nos dias de Cristo. E o Senhor havia dado uma ordem aos discípulos. E olha só o que significa obediência na vida de alguém. Verdade. Né? E eu quero que você entenda uma coisa, que a palavra de Jesus não foram para eles ficarem numa rede, numa praia tomando água de coco. Não, a palavra foi ficar em Jerusalém, quando em Jerusalém o povo de Deus estava sendo perseguido, e muitos, como Tiago, foram mortos à espada, né? E por vitupério passaram muitos deles. Então, era um tempo adverso, um tempo de perseguição, né? Não essa perseguição que a gente ora viu aí de esquerda, direita, que estava acontecendo. Era uma perseguição em que as pessoas dotavam uma vida, né, por conta da defesa da sua fé. Mas ali essas pessoas se uniram, né, e ficaram aguardando a promessa do Deus Todo-Poderoso. E aí aconteceu aquilo que nós chamamos do dia de Pentecoste, onde mais de 3.000 almas foram salvas por intermédio da pregação da palavra pela boca do apóstolo Pedro. Presbítero Wellington, o que você me fala a respeito disso, filho? Me chama mais atenção aí é que eles eram uma perseguição de morte, né? Morte. O povo se reuniu na porta do templo para querer a cabeça deles todos. Mas haja o que houver, tenha o que tiver, o perigo que for, se você tem confiança plena no Senhor, Ele vai fazer, Ele vai te proteger, Ele vai te resguardar. E Ele deu uma pequena ordem, como o bispo acabou de dizer, uma obediência. Eles tiveram. Ficaram no templo, orando, esperando que do alto viesse o batismo do Espírito Santo. E ali eles foram tão cheios, que o próprio Espírito que estava neles, a língua diferente, o dom de línguas que estava sobre eles, confundiu a cabeça dos inimigos. Os inimigos falaram assim: poxa, eles ficaram tão tempo lá doido, eu posso imaginar assim, eles ficaram tão tempo lá dentro que ficaram doidos, estão falando até diferente. Mas não, se você reparar bem, eles não conseguiram enxergar a divindade que Deus derramou sobre aquele povo que estava em oração. A bênção ali, o Espírito Santo de Deus. E ali foram cheios. E muitos ali, a Bíblia se complica dizendo que muitos ali também se prostraram ali, aceitando aquele Jesus, aquele Deus ali. Então o que me chama a atenção é isso, a guarnição do Senhor. Ele guardou aquele povo ali. Ele separou, porque o povo queria sim a cabeça deles, queria matá-los. Mas Deus falou: não, nos meus ninguém toca.
Fica já um alerta a você aí, meu irmão, você, minha irmã do lado. Você que é serva de Deus, o inimigo só pode encostar na tua vida se você permitir. Enquanto você estiver na direção de Deus, na graça de Deus, na obediência de Deus, esquece que o inimigo não pode nem te relar, tá bom? Glória a Deus. Missionária Tatiana, eu também queria saber de você qual a sua opinião, né? Se você comunga da mesma opinião do presbítero Wellington, se não, se tem uma outra conotação Sim. referente a esta passagem. Eu queria saber de você o que você pensa sobre esta passagem de Atos capítulo 2. A paz do Senhor. Não, concordo sim. Só para falar aqui do tema da campanha, né? Ó, de cabeça erguida, venceremos a batalha. Glória, é isso mesmo. Foi isso que aconteceu na vida deles. Exato. A cabeça erguida, firmes na rocha que é Jesus Cristo. Sim, E o que chama a atenção é que ali estavam todos reunidos. sim. Todos reunidos no nome do Senhor. Aí a palavra do Senhor diz que ali todos foram batizados. E o que me chama a atenção é que o povo quer se reunir como? Assistindo de fora, na casa de vizinho, longe não. Tem que estar todos no mesmo lugar, numa só fé. Aí Deus dá o livramento, que nem o presbítero falou, dá a vitória. Sim. Aí quem está enfermo foi curado, porque eu creio que ali foi muitas coisas acontecendo naquele momento. Sim, totalmente. Tantas almas ali, né, foram salvas naquele momento. Sim. Maravilha. Né? Você vê que a missionária Tatiana também tem uma visão bem próxima, né, ao que o presbítero Wellington acabou de descrever, mas eu também quero saber a visão do nosso irmão, né, Adib Mideia, que também comunga dessa fé, que está caminhando aí nos caminhos de Cristo, né, e sabe que existe uma necessidade de uma renúncia, né, como foi dito a respeito de Atos capítulo 2, essas pessoas que atenderam a ordenança de Cristo, cerca de 120 pessoas, elas abdicaram do perigo da própria vida. Uhum. Por quê? Porque elas se tornaram alvo fácil ali naquela cidade, porque estavam todos reunidos num lugar. E se ouvia uma perseguição naqueles dias, né? Então, era notório que aquelas pessoas estavam reunidas ali. Então, como a própria Bíblia diz, houve um cerco naquele lugar, a ponto de 3.000 almas estarem ali a fim de dar cabo da vida deles. Isso me chamou a atenção, e eles estavam trancados ali, mas aguardando a promessa. Então, eu queria saber de você qual a sua visão sobre esse texto, sobre esse tema, o que você acha, né? Assim, a sua compreensão também, né, que é muito importante. Bom, vamos lá. Dentre todos que estão aqui, eu sou menos graduado, né? Vou deixar muito claro isso. Estou do lado do presbítero Wellington. O menor da tempo de... Como diz o Wellington, o menor da casa de Manassés, né? Isso. Missionária Tatiana, o bispo Edward, já tem uma grande trajetória no evangelho, tem mais profundidade para falar. Mas em cima do texto, o que mais me ressalta é uma fé inabalável. Hebreus 11 fala, a fé é o firme fundamento das coisas que espera e a prova das coisas que não se vê. Então você recebe crendo sem ver, nem sabe como, mas crendo. E pelo fato de eles enfrentarem a morte ali, ou estarem expostos à morte e não se abalar por isso, é um tamanho de fé muito grande, pelo fato de quem em Cristo tá, não existe morte. Porque Cristo já venceu a morte. Então, acho que é isso que mais me ressalta ali. E a gente pode entrar depois na discussão, que eu tô aqui mais para aprender do que para ensinar, não tenho gabarito para isso. Tô aqui para aprender com os demais. O dia de Pentecoste, que eu falo em mistério, né, o Wellington que fala, seria um dos sinais da vinda do Espírito Santo, bispo. Como que é isso? Porque aí, que nem ele falou em línguas, confundiu e tudo mais. Aí entra a discussão que eu tô aqui para querer saber mesmo. Aí uns falam, aquele que foi batizado com o Espírito Santo é o que fala em língua. Aí tem outras pessoas que falam que são batizadas com o Espírito Santo, mas não falam em línguas. E que falar em língua seria um dos sinais do batismo, e que isso é ser Pentecoste, porque a gente vê que tem denominação que é evangélica, como os presbiterianos, que eles creio que não falam em línguas estranhas, mas se professam como evangélicos protestantes também. E a gente vê que é uma coisa muito ligada ao movimento do Pentecoste mesmo, você falar em línguas estranhas. Porém, até a Igreja Católica hoje reformulou isso,
no movimento carismático, e também agora a gente vê alguns católicos que também falam que aquilo que a gente fala que é falar em mistérios, né? E aí você vê também uns falando de passagem de Atos 2 na questão que falou e as pessoas compreenderam em seus próprios idiomas. Tem outros que falam da questão que é falar na língua dos anjos. Eu tava vendo o Feliciano falando disso no podcast hoje, por isso que eu levantei. E aí, cada um tem uma compreensão. Eu gostaria de saber de vocês aí. Maravilha, eu vou passar essa bola aqui para o presbítero Wellington, né? E aí ele vai fazer a conotação dele. Depois eu quero que a missionária Tatiane só dê uma pincelada ali, até para também passar o nome das pessoas que estão conosco hoje, e aí, né? E é um tema muito sugestivo, né? Sim. Essa desmistificação. Sabe por quê, Bispo? Tem pessoa que fala assim, a pessoa não fala em mistério, mas você vê que a pessoa ela é uma pessoa de Deus, poxa, ela segue tudo direito, é uma pessoa que não tá em pecado nem nada, professa a sua fé, mas às vezes a pessoa não fala em mistério. E aí ela é julgada por outras pessoas ali da comunidade, dizendo, poxa, fulano nunca recebeu o batismo do Espírito Santo, né? Que seria o batismo de fogo. Então, olha que importante, porque hoje nós vamos desmistificar muita coisa. Legal. Né? Deus nos concedeu graça ao longo desse processo para estar trazendo uma informação que é por demais preciosa e que creio que também vai abrir o esclarecimento de muitas pessoas, né? Quem sabe aí na programação, e como a programação é atemporal, ela vai seguindo com o tempo, vai permanecendo, e eu acredito que essa é uma dúvida legítima de muitas pessoas que comungam na fé, né? Qual a importância de se falar em língua, né? Realmente deve-se falar? Realmente é da maneira que as pessoas assim o dizem? De que forma isso é? Então eu quero que você também, muito sutilmente, faça uma conotação, passa mais ou menos assim aquilo que você entende. Na sequência, a missionária Tatiane vai estar falando quem está conosco, algumas perguntas também ali que a gente vai responder também na sequência, e após isso nós vamos dar assim, esse esclarecimento dentro de tudo aquilo que eu adquiri ao longo desta minha caminhada de fé, ao longo de todo esse processo de fé, aquilo que eu aprendi também com os meus pais na fé, né? Então, isso é muito importante, aquilo que a gente tem como cerne na Bíblia Sagrada. Mas, presbítero Wellington, tá aí na roda viva. Me soltaram o rojão aqui, povo. Gente, assim, pelo tempo de ministério que eu já tenho, tempo de caminhada com Cristo que eu já tenho, tá bom? O que eu aprendi, tá bom? Vou passar o basicão para vocês entenderem sobre mim, tá? Primeiro que a Bíblia nos revela que falar de línguas é para edificação do próprio templo, algo assim, tá? Mas Deus dá uma dinastia da unção dele sobre cada um tem uma porção. Deus toma cada um por uma iliminar dele, tá? Deus, ele tem você tem um jeito de falar com Deus e a chegar a Deus, e Deus também da mesma forma com você, tá? O Espírito Santo, a gente somos selado e batizado no Espírito, é uma promessa de Deus, tá? É um dos passaportes principais para a gente se resguardar na palavra do Senhor. Mas, em si, veio o dom de línguas. Um dom de línguas, de falar línguas estranhas, diferentes. Outros dizem que é língua dos anjos. Outros dizem que é uma conexão direta com o Senhor. Outros dizem que é o manifestado do Espírito Santo. Mas eu entendo assim, do momento que você está falando em línguas, no momento que você está ali adquirindo aquele dom, é um modo de Deus te entender, é o modo do clamor da sua alma. Como posso dizer, muitos oram no silêncio, boca fechada, e muitos oram de boca aberta, falando em língua, falando alto, né? Em palavras. Eu mesmo oro em palavras altas. Então, é um modo de Deus permitir você se esconder ou esconder as tuas palavras para estar falando com ele. Eu penso assim e aprendi nesse ponto. É um modo de você falar meio que no secreto com Deus.
E o único que pode entender é Deus mesmo. Você entendeu? Maravilha. Adib, vai lá. Não, que ele falou aqui É. de quem fala em línguas edifica o templo, foi o apóstolo Paulo que fala isso na questão Sim. dos dons, né? Exato. Coríntios. Isso, Coríntios, aquele que fala, procurar todos os dons, mas principalmente de profecia, Exato. aquele que profetiza edifica a igreja, e aquele que fala em línguas edifica a si mesmo. Né? Si mesmo, Não era só essa exatamente. conotação. Missionária Tatiane, quem está conosco aí, Amém. e chama o povo para essa live aí, porque é uma live interessante, que vai vir, ó, só tiro de 12, é pergunta aí, por demais, de certa forma, capciosa, porque Sim. são perguntas de difícil interpretação e que é discutido milenarmente, né? Esses assuntos são discutidos de geração em geração. Amém. Quem está conosco é a Bia Souza, Vitor Silva, deixou boa noite, glória a Deus. O Orlando, né, o pastor Nando, a paz do Senhor. O Di, né, de Ledesma, também está, Isaac boa tá noite. aí. E o Isaac. Flávio Puchart, teu fã, Adib. Tava falando aqui, ó, um monte de coisa, que tu é lindo, que não sei o quê. Meu Deus. Obrigado, Flávio, forte abraço. É o fã-clube, tá com fã-clube. O Isaac, o Richard, a Elisa, estão tudo assistindo lá em casa, paz do Senhor. E Ô, Flávio lá, boa noite, Bispo. O senhor é a elegância do podcast. Mandou pra tu, Bispo. Muito Pra bem, tu, obrigado. só Glória a isso, por Deus. enquanto. Então aí vai o nosso abraço a todos quantos estão conosco, tá bom? Que Deus abençoe a todos nesta noite, tá? E é isso aí. Se eu sou você, já compartilhe com alguém hoje, já fala com algum irmão aí, já chama no Zap, pede para entrar nessa programação, já passa o link para os seus amigos, porque certamente será de muito elevo espiritual para muitas pessoas, edificação da fé. É algo muito importante, porque talvez você comungue desta fé, talvez você esteja tanto tempo na igreja e não tenha ainda esse discernimento, não tem essa compreensão. Talvez seja uma dúvida que você traz no seu coração e você não revelou a ninguém, vai guardando ali, talvez por vergonha, né? Por algum sentido ali, e você talvez com medo de se expor e passar por uma situação ali, né, constrangedora, você guardou isso para você. Então hoje é a oportunidade que você vai ter de ter algumas explicações sobre isso, né? E até talvez algumas divergências a respeito do tema, né? Como eu disse, é um tema muito capcioso, porque por milhares de anos já vem sido discutido, né? Não só nas igrejas, nas suas ramificações, diversas ramificações, como também nas salas de aulas teológicas, né? Nos institutos teológicos, né? Então existe também a sua tese de defesa ali, né? Então a gente precisa primeiro abordar a seguinte expressão de João Batista. João Batista, ele começa dizendo o seguinte: eu batizo com água para o arrependimento, mas após mim vem um outro que é antes de mim, o qual não sou digno de desatar as sandálias, né? Ele batizará com o Espírito Santo e com fogo. Né? Então a gente percebe que João Batista ele fala a respeito de um outro batismo. Sim. Né? Na sequência, você vai ver Jesus reunindo cerca de 500 discípulos. Jesus tinha 500 discípulos. Ele reúne 500 discípulos à beira do mar. Esses discípulos veem, todos eles, 500 testemunhas, veem ele sendo assunto aos céus. Jesus subindo aos céus na visão dos 500 discípulos. Só que antes Jesus disse para eles: ficai em Jerusalém, até que do alto vos seja revestido de todo o poder. E aí, após isso, pregai em Jerusalém, Samaria, Judeia, até os confins da terra. Então perceba que eles ainda não estão habilitados por Cristo. Só que a Bíblia diz que apenas 120 pessoas permaneceram fiéis à palavra de Cristo, fiéis à orientação de Cristo. 380 discípulos de Cristo se ausentaram, saíram, tomaram outro caminho. Mas esses 120 permaneceram ali, dentro desse cenáculo. E a Bíblia diz
né? Que, estando eles juntos em oração, foram vistas por todos eles línguas como de fogo. Sim. E essas línguas tomaram essas pessoas. E cada um falou em um novo idioma. Amém? Falaram cada um idioma. A ponto de que quando Pedro abre as portas do cenáculo, e eles começam a falar, os homens começam a falar, a multidão, que são cerca de 3.000 pessoas que estão do lado de fora, ficam espantados. Por quê? Porque eles veem esses homens falarem em línguas estrangeiras, né? Em grego, em hebraico, em latim, e eles começam a falar em outras línguas estrangeiras que a gente chama hoje de idioma. Sim. Né? E aí a gente precisa entender que essa variedade de línguas também é um dom. Sim. Que surge aonde? Que surge em Atos dos Apóstolos, melhor dizendo, que surge no livro de Gênesis, quando a terra começou a se revoltar contra Deus, e a Bíblia diz que surge um líder na história, cujo nome é Nimrod. O Nimrod, ele surge na história e ele diz, nós vamos chegar onde Deus habita. E ele começou a criar uma torre, né, que foi denominada a Torre de Babel. E é o processo que todos tinham uma só língua. Todos falavam o mesmo idioma. Havia um idioma na Terra. O único homem até então que falava outros idiomas, que era poliglota, era Adão. Sim. Por quê? Porque Adão falava a língua de Deus, Adão falava a língua dos animais, e Adão falava a língua dos homens, porque falava com Eva. Sim. Fora isso, né, foram dadas só uma língua à humanidade até então. Mas vendo Deus que os homens, por estarem obstinados a chegar, a ter êxito naquilo que eles haviam proposto, e de fato chegariam, a Bíblia diz que Deus colocou uma confusão de língua na boca deles. E aí cada um começou a falar num idioma. Então, como eu me identificava com você, conseguia entender o que você estava falando, a gente se apartava porque a gente achava que os demais estavam loucos. E aí cada um foi para um lado e foi criado ali os continentes da Terra, e essa né, condição linguística que hoje nós temos, tá bom? Então isso é uma explicação, e entender também que essas línguas que ora a gente aprende na FISC, que hoje a gente aprende na internet, é dom de Deus quando Deus te capacita, e do nada você começa a falar um outro idioma. Bispo, eu estava assistindo hoje, olha por acaso, né? Eu estava assistindo a Jovem Pan, programa antigo, e estava lá o pastor Marco Feliciano, e ele estava até nesse tema, nesse assunto, ele falou que foi uma vez para a África, e ele falou, acredite se vocês quiserem. Eu vi um menino pequeno levantar e começar a falar inglês fluentemente, conversar, assim, uma criança que nunca foi pra FISC, que nunca estudou absolutamente nada, e ele tava falando sobre isso ser também um dom. Exatamente. Então perceba, né, como foi dito, o dom é justamente esse, o dom de Deus. Mas a gente pode aprender através da mecânica da coisa, né? Como a gente passou agora, que existem escolas de idiomas, né, que vai te ensinar esse idioma da terra. O idioma da terra, ele é aprendido, né? O idioma do céu é copiado. Exato. O idioma de Deus é compreendido. Então a gente hoje vê muitas pessoas balbuciando palavras até dentro da igreja, palavras desconexas, né? Quando não, de fato, queima o coração, quando não provém do Espírito, aquela pessoa ela está imitando a língua de outras pessoas. É verdade. Porque a Bíblia diz assim, aquele que fala em línguas edifica a si mesmo. Por quê? Porque é uma comunhão entre ela e Deus. Sim. Deus e ela. Então, a língua que você fala, mesmo que aparentemente desconexa ao olhar humano, é uma conexão espiritual junto a Deus, e que você está ali se edificando e Deus está entendendo o que você está falando. Porque a Bíblia diz que o Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis.
não é? Então, ali, quando você está naquela sua edificação, no seu elevo espiritual, você está falando com Deus, ali os homens não vão entender, ali os demônios não vão entender, ali os anjos não vão entender, ali somente Deus vai entender. No versículo Atos capítulo 10, diz assim, que Pedro viu as pessoas não judeus falando em línguas estranhas e louvando a Deus. No próximo, no 46 e no 48 diz assim, estas pessoas receberam o Espírito Santo como nós também recebemos. Será que alguém vai proibir que sejam batizados com águas? Né? Então, antes disso, Pedro vai dizer, varões, eles não estão bêbados, porque até então achavam que os discípulos estavam bêbados, Sim. né? E aí ele está dizendo, ainda é essa hora da manhã, né? Não teria como eles estarem bêbados. Sim. Mas eles estão falando em outros idiomas, porque o Espírito assim os concedeu. Verdade. E o texto vai dizer que as pessoas que estavam ouvindo eles entendiam na sua própria língua, e sendo esses também estrangeiros. Então, isso demonstra essa variedade de idiomas, e aqui quando está falando em Atos capítulo 2, ou 10. Aqui quando está falando nesse texto, no versículo 10, está falando do idioma natural. Tá? A ponto de Pedro pregar, como eu disse há pouco, 3.000 almas se renderem. Certo. Mais à frente, vai falar que o apóstolo Paulo, o apóstolo dos gentios, ele está a peregrinar e ele encontra alguns discípulos de João Batista. E Paulo, vendo, porque o Espírito testifica com o Espírito, vendo que esses homens eram de Deus, a Bíblia diz que Paulo os saudou. Paz sejam convosco. E eles responderam. E aí Paulo indaga a eles perguntando, vós já fostes batizados no Espírito Santo? E eles dizem, nós nem sabíamos que existia o batismo do Espírito Santo. E a Bíblia diz que impondo Paulo as mãos ali, foram todos batizados e falaram em novas línguas. Então ali começa essa ramificação, esse crescimento. Agora, talvez surja uma pergunta entre nós, ou quem sabe uma indagação em quem está em casa nos ouvindo, né? Tendo em vista que nós temos hoje algumas atenções célebres, né? Porque existem pastores que estão conosco, pastoras, missionárias, existem pessoas que estão conosco aí e que também podem se expressar no chat aí, que a missionária Tatiane vai estar também falando, né? Por que nós não vemos Jesus falar em línguas? Por que nós não vemos a manifestação do Espírito nessa efusão do Pentecoste na vida de Jesus? Talvez surja essa pergunta, Sim. né? Porque o texto diz que João Batista tem uma visão descendo sobre Jesus em uma forma corpórea, uma forma de uma pomba, descendo sobre ele o Espírito Santo. Sim. Né? Então, mas a gente não vê ali a manifestação de línguas, a gente não vê a manifestação, essa efusão que as pessoas sentem, né? E a necessidade de expressar corporeamente, né? Essa presença. Então a gente percebe que Jesus ele não fala em línguas. Ou se falou, eu não sei, né? Eu também Mas não. O pouco que conheço da Bíblia Sagrada, eu percebo que Jesus não falou em línguas. E aí me vem a pergunta, se Jesus não falou em línguas, é necessário falar em línguas? Adib, me responde essa então. Olha, ficou um pouco complicado aqui. Assim, sendo Cristo o próprio verbo que se fez carne, eu acredito que... Vamos lá, vamos fazer uma linha de raciocínio rápida aqui. Vou tentar pensar. Se aquele que fala em línguas edifica a si, nós temos que falar em línguas para nos edificarmos. Jesus já é edificação pura.
Qual é a necessidade para alguém que é o próprio Deus, o próprio Verbo encarnado, de ter que edificar a si mesmo, se ele é a própria edificação? Sim. Talvez seja uma resposta. Maravilha, você está bem na linha da coisa. É. Entendeu? Por quê? Porque o falar em línguas, como foi dito há pouco, é para uma edificação. E o preenchimento do Espírito para nos ensinar o caminho. Então Jesus sabe o caminho, por quê? Porque ele é o caminho. Exato. Então ele não precisa aprender o que ele já sabe. Exato. Jesus não precisa falar em línguas, porque, como foi dito, aquele que fala em línguas edifica a si mesmo. E Jesus não precisa ser edificado. Por quê? Porque o Espírito estava nele. Já estava sobre ele, exatamente. Entendeu? Então, quem precisa dessa edificação, que é esta limpeza do templo, que somos nós, cada um de nós, por isso a necessidade. O porquê que João diz, e ele batizará com o Espírito Santo e com fogo. Porque o fogo, ele refina, ele purifica. O fogo, ele limpa. Sim. Né, higieniza, para que o Espírito Santo possa habitar. Então a gente não vai ver, né, Jesus falando em línguas. Por quê? Porque ele não tem essa necessidade que nós temos. Sim. Totalmente. Então ele deu uma ordem, porque se você for ver, ele dá a Pedro Barjonas o direito de ser o seu sucessor, né, que vai dar continuidade à liderança na terra, mas ele diz, Pedro, quando te converterdes, e eu gosto muito disso, Legal. porque Jesus está falando para o cara que vai ser o seu sucessor. Sim. Jesus está falando, escolheu o camarada, dotou o camarada de autoridade, eles já expulsavam demônios, eles já curavam enfermo. Jesus está dizendo para ele, olha Pedro, você está fazendo tudo isso, mas nem crente você é. Nem convertido Então, ainda. quando você se converter, você vai confirmar essas coisas aos teus irmãos. Por quê? Verdade. Porque isso acontece em Atos, capítulo 2, quando eles estão todos reunidos e o Espírito Santo adentra o cenáculo e enche toda a casa. E a partir dali, porque você vai ver Pedro expulsando o demônio, você vai ver Pedro curando enfermo em nome de Cristo, mas me mostra num texto uma alma que Pedro ganhou, até Atos capítulo 2. Pedro nunca ganhou uma alma. Por quê? Porque quem convence o homem, quem convence a mulher, é o Espírito Santo. Então, como ele ainda não tinha sobre ele o Espírito Santo, as suas palavras, de certa forma, eram vazias. Ele pregava, mas não surtia efeito. Mas em Atos capítulo 2, quando ele abre a porta do cenáculo, o texto diz que ele prega um sermão. E 3.000 almas se renderam ali. Porque quem tem poder para convencer o homem, a mulher, o ancião, a criança, é o Espírito de Deus. Exato. Né? Então ali, ele pleno, cheio do Espírito, ele começa a se tornar um grande ganhador de almas. Então, essa é a conclusão, né, do nosso pensamento quanto a essa questão de variedade de línguas, Sim. né, que é esses idiomas que Deus pode dar para uma determinada missão, uma determinada necessidade. E aí você não precisa ir no FISC, você não precisa ir no CCEA, aí você não precisa pegar na internet, aí você não precisa fazer na escola pública ou particular, né, um curso, não. Isso aí Deus pode te capacitar com dom, mas um dom específico para uma necessidade. É isso Né? mesmo. Além disso, né, como foi dito, línguas estranhas já é um outro sentido para uma edificação entre você e Deus. Exato. Porque o que edifica a igreja é quando entre nós a interpretação. Exato. Quando Deus dá um dom para as pessoas de interpretar. Por isso, o que interpreta, o dom de interpretar é maior do que o dom de línguas. Por quê? Porque aquele que fala em língua edifica a si próprio, e o que interpreta edifica a igreja, ao Sim, povo de isso Deus. mesmo. Né? E a gente vê muita gente se empenhando em falar em línguas e poucas pessoas buscando o discernimento do dom de línguas, da interpretação.
né? Algum tempo atrás, era muito comum as igrejas terem pessoas com esse dom De interpretação? de interpretação. Então, a Na pessoa Bíblia não começava a fala falar isso. em ministério dentro da igreja e alguém se levantava e começava a interpretar o que a pessoa está falando para a edificação da igreja, Coríntios Uhum. 14 fala. né? E hoje isso aí começou a tomar uma certa né? Um certo refreio, Sim. né, presbítero Wellington? Mas o que diz aí em Coríntios 14? 14, 13, 14, 25 diz assim: quem fala em línguas estranhas deve orar pedindo a Deus que lhe dê o dom de interpretar o que elas querem dizer. 1 Coríntios 14, 25. Maravilha, né? O apóstolo Paulo também diz algo bem semelhante em 1 Coríntios, capítulo, se eu não me engano, capítulo 12, versículo 31, que diz, né? Buscai com excelência os melhores dons, e eu vos mostrarei um caminho ainda mais excelente. E aí ele começa o capítulo 13, porque o capítulo 12 e o 13 é uma carta só, que foi subdividida. E ele fala, ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, Uhum. sem amor, Nada seria. eu nada seria. Então, Paulo está falando para uma igreja edificada, que é a igreja de Coríntios, que tem essa miscelânea dos dons, só que as pessoas elas começam a absorver o dom para si e elas começam a se vangloriar do dom que Deus as concedeu. Uhum. E aí o apóstolo Paulo diz, vocês estão profetizando sem amor, Sim. né? Vocês estão falando em línguas sem amor. Vocês estão ministrando sem amor. E o fundamento, a base do evangelho de Cristo é o amor, Sim. né? É calcado no amor. Então a gente percebe que a igreja ela pode ser dotada de diversos dons. E Sim. Deus quer dar dons, porque o dom ele vem por intermédio da fé, Sim. tá? Dom não é um exercício, dom não é uma dedicação plena, não. Dom vem por intermédio da fé. Se você crê, você recebe, né? Se você crê, você recebe. Só que é aquilo que a gente também tem por hábito dizer para as pessoas, né? Se você pede uma enxada para Deus, Deus vai te cobrar um jardim. Sim. Agora, se você pede um trator, Deus vai te cobrar um campo maior. Uhum. Então, aquele que é mais dado, mais é cobrado. Sim. Né? Então, que você possa pedir os dons a Deus, que você possa se dedicar a isso, mas consciente de que tudo aquilo que você pede para Deus tem um preço, e Ele vai cobrar de você. Tá bom? Missionária Tatiane, mais alguém falou alguma coisa, filha? Tem mais alguém conosco? Mais alguma perguntinha? Deixa eu ver. Vamos lá. Enquanto a Tatiane vai vasculhando aqui, eu quero convidar você a sentar o dedo no like. Vem de voadora no like, tá bom? Vem de jiu-jitsu no like aí. Dá uma pancada no like aí, tá bom? Inscreva-se no canal, é muito importante. Nós queremos chegar, estamos próximos dos 400 inscritos, queremos chegar aí aos 400 inscritos. Esse tema é muito relevante, é muito importante que a gente está abordando. Sim. Então, nos ajude, nos edificando, nos ajudando dentro dessa programação, né? Nós estamos tentando elevar o clima aqui, né, para esse âmbito de espiritualidade, e eu preciso da sua ajuda, porque a Bíblia diz assim, olha, Adib, um ao outro ajudou, e ao seu companheiro disse, esforça-te. É verdade. Então, não tem como as pessoas cobrarem coisas que elas não nos ajudam a fazer. E hoje você está nos ajudando a fazer a programação. Então você comenta, compartilha, curte, inscreve no canal, tá bom? E vem com a gente. E se sentir no coração, se for sensibilizado a isso, olha, tá aí também. Você pode fazer a sua oferta Pix, tá bom? Nós temos aí a nossa chave Pix, que você pode nos ajudar e ser também um mantenedor dessa programação, nos ajudando nessa edificação da palavra de Deus. Olha, né, o nosso irmão Adib trouxe um tema tão relevante, né? Sim. E eu tenho certeza que é de elevo espiritual para muitas pessoas, porque você vai desmistificando coisas, vai apoiando bases doutrinárias em outros aspectos
que vai desanuviando fantasmas nas mentes, né? As pessoas, às vezes, ficam até receosas em falar em línguas. Às vezes, Adib, elas sentem no coração, ardendo um desejo de falar, elas começam até a se ouvir falando, mas elas têm medo de abrir a boca e proferir as palavras que Deus já colocou ao coração delas. Então, mas por quê? Por conta do temor, né? Por conta desse tremor e como a gente disse há pouco, o evangelho, ela tem as suas ramificações. Sim. Então, nós temos os nossos irmãos do segmento batista, que é interessante até a gente abordar a respeito disso, porque se você for ver numa linha doutrinária, João Batista, eu acredito que o segmento batista provém daí, né, do testemunho de João o Batista. Então, você vai ver que João Batista, ele era pentecostal. Por quê? Porque ele era um profeta que invadia o palácio ali e colocava a mão na cara do rei e falava, não te é lícito deitar com a mulher do teu irmão, e já saía profetizando. Ele estava pouco preocupado, meu irmão. Verdade. Se ia arrancar a cabeça dele, como é que ele ia morrer, ele profetizava. Ele era uma pessoa antagônica ao sentido financeiro. Por quê? Porque eles deixaram Jerusalém e ele foi virar como que um eremita dentro do deserto. Ele era a voz que clamava no deserto. Perceba, né, que hoje as falas das pessoas você tem que sair do deserto. Você não pode ficar no deserto. As pessoas, elas mistificam que o deserto é o lugar do inimigo, é o lugar do diabo. E, na verdade, a Bíblia diz, o menino crescia e se fortalecia nos desertos. João Batista viveu nos desertos. Comendo os insetos. E dentro do deserto se tornou um grande homem de Deus. E as pessoas vinham de tudo quanto era lugar da terra. Verdade. Para ouvir as suas palavras. É isso mesmo. E para descer na água do seu batismo, né? Então você vê que João Batista, ele começa essa diretriz. E você vai ver que nada identifica aos irmãos, né, que comungam hoje nas igrejas batistas ou dessas batistas renovadas, né? Os irmãos da Batista hoje são bastante alegres, são bem festeiros, né? Você vê essas igrejas jovens com canhão de luz, com conjunto de dança que eu gosto, eu amo, quero ter na minha igreja também, não estou falando mal, para mim não receber haters aí, né? Eu quero ter também, mas você vê que é totalmente adverso. E o que também me chama a atenção, a Dib, missionária Tatiane, Sibeli, Wellington e o nosso irmão também que está ali, é que os pentecostais, eles já também são antagônicos ao que deveriam ser. Porque o pentecostalismo, ele surge na festa das 50 semanas, né? São 50 dias ali, melhor dizendo, né? E que são feitos as festas. E o dia de Pentecostes surge na data de uma festa judaica. Sim. Então, era uma data de celebração, de festa. E hoje você vê que a maioria do povo pentecostal não é um povo festeiro. Pelo contrário, é um povo doutrinador, né? Tipo Apolo, né? Apolo, doutrinador ali, é um povo doutrinador, né? Pelo menos até um tempo atrás era assim, né? Deus está me mostrando uma cova, Deus está me mostrando isso, Deus está me mostrando... Então era sempre umas profecias pesadas, né? Uma doutrina pesada, né? Que as mulheres não podiam mostrar, deixar o dedo do pé para fora. Os homens tinham que usar terno e gravata no calor do deserto do Saara. Então era um negócio meio doido. Mas era uma doutrina, né, em que a gente também tem que respeitar. Sim, totalmente. Né? Você vê que a Deus é amor mesmo, né? A nossa co-irmã, ela tinha uma doutrina com o missionário Davi Miranda, né? Por exemplo, não podia ter camisa estampada, né? Mulher não podia andar de bicicleta, mulher num carro só no banco de trás, o homem tinha que estar dirigindo, podia ser esposa, tinha todo um estereótipo. Tinha, na verdade, um livro de doutrina da Deus é amor. Né? Então, eram vários aspectos, né? E que a pessoa precisava estar vivendo ali para fazer parte, a ponto de muitas pessoas dizerem, não sei se que não podia ter televisão. Então, tinha vários aspectos.
né? E hoje já flexionou muito, bastante, até porque hoje a Igreja Deus é Amor tem até canal no YouTube. Então você vai vendo que as coisas vão se modificando, vão mudando, vão se alterando, né? Assim também como outrora, e aí talvez a gente crie aqui um debate mais pesado agora, eu acho que vai sobrar para mim. Outrora, assim, ao enxergar da igreja, a tatuagem era pecado. Muitos membros da igreja foram excluídos, Sim. muitos membros foram disciplinados em banco, né? E hoje você vê pastores, levitas, né? Lideranças de igreja comungarem desse pensamento. Hoje se abriu nesse sentido, né? E a gente vê destoando diversos pontos, né? Alguém disse que Jesus tinha uma tatuagem na coxa, né? Escrito Rei dos Reis e Senhor dos Senhores e tal. E eu fiquei pensando, né? Eu falei assim, não sei se ele tá vendo Jesus ou se tá vendo He-Man, né? Porque He-Man que andava com uma tanguinha, né? E aí He-Man tava em cima do gato guerreiro, aí aparece a coxa. Agora, se Jesus tem as vestes longas, compridas, como a mulher que tocou, a mulher do fluxo de sangue, nas orlas da veste de Jesus, e ela estava prostrada, significa que as vestes de Jesus eram vestes longas. Sim. Certo? Então, se era uma veste longa, eu acredito que na altura da coxa, na veste, estava escrito Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, porque quem está vendo consegue identificar. Agora, eu não consigo ver um Jesus, né, no aspecto do He-Man, em cima de um cavalo, né, um Conan, né, Jesus Conan, né? Então, assim, a gente parte daí, né? E também por um outro lado de defesa das pessoas que são contrárias, elas dizem de um texto de Êxodo que você não deve marcar o seu corpo, Sim. né? E assim fazendo como os egípcios faziam, porque era um costume egípcio, né? Marcar a pele e fazer suas escritas na pele, naquela época, né? Então a gente vê que também muita coisa foi modulando, né? Dentro, mas já, olha, o camarada já levantou 5 minutos ali, pode abaixar a mão que eu vou ficar 10, tá bom? Só de raiva aqui hoje, vamos ficar 10 minutos agora. Tá bom, gente? Então, assim, você vê que são vários pontos que as igrejas elas vão convergindo e divergindo, Sim. né? E elas vão mudando ao longo do próprio processo. As igrejas que defendiam, né, que não podia beber, hoje já dizem algumas que podem beber socialmente, né? E se apegam a um detalhe de que Jesus, o próprio Jesus, deu liberdade, deu alforria para o povo beber, porque Jesus multiplicou o vinho na festa. Sim. Eu já ouvi coisas assim. Poxa, se fosse pecado beber, Jesus não tinha multiplicado o vinho. Então, assim, você vai vendo coisas terribilíssimas acontecendo. Mas falem vocês um pouco aí, que eu já falei bastante, eu preciso tomar um pouco d'água. Presbítero Wellington, faz aí uma conclusão de alguma coisa. Na sequência, o nosso irmão Adib Mideia também vai estar falando. Depois, missionária Tatiane, e depois nós fazemos a conclusão, para mim não ser expulso da programação de hoje. Não, hoje, como o senhor falou, as coisas estão totalmente turvadas e mudadas. Mas a gente tem que ficar com o que é lícito a nós. Se você resolveu aceitar Jesus como seu Salvador, você quer seguir a trajetória, você tem que seguir o que está na Bíblia, a palavra dele. Não ir por demais, porque quem vai pela cabeça dos outros é piolho, começa por aí, tá certo? E agora deu de aparecer na internet um povo dizendo que é isso, o porquê daquilo, Eu quero te deixar um recado, meu amigo. Por que você não vai dobrar o joelho, vai orar e vai aprender a falar com o Pai? Ao invés de você estar expressando algo que põe dúvida na cabeça das pessoas e até disturba a pessoa. E é um pecado você tirar uma vida de dentro da casa do Senhor, cara. É um pecado. Porque você põe palavras, às vezes, ali, que traz indagação, e palavras que Deus não ouve, o diabo ouve. E toma posse. Toma posse. Hoje é um comentário, não pode isso, não pode aquilo, mas está fazendo.
tá bebendo cachaça. Vai beber cachaça certo? Não, é errado, cara. Te traz desgraça. Fumar maconha te traz desgraça, te traz ruína, te leva pro fundo do poço, entendeu? Andar com quem não se deve, também. Então, muitos turvam a palavra do Senhor. A palavra do Senhor é uma só. A gente crescemos dentro do evangelho. Crescemos ali com aquela pauta. Então é ali que a gente tem que estar. A gente não deve trazer o mundo para dentro da igreja e nem tá andando conforme o mundo. Muitas coisas sim, a gente tem que pegar e aduletar sobre as nossas vidas, né? O ensino de um pai, o ensino de uma mãe, de uma avó, regrada. Eu tenho uma base comigo, Adibes, que minha avó sempre costumava dizer: casa suja, Deus não visita. Casa suja, que dorme suja, imunda, com pia cheia de louça, com chão tudo sujo, banheiro sujo, Deus não visita. Porque a casa é o templo do Senhor. A Bíblia diz isso. Então eu tenho isso comigo. Casa tem que estar limpa para você dormir, para Deus te visitar. É um costume que eu tenho de pequeno, mas que não é heresia, entendeu? É algo que eu aprendi da minha avó católica, tá bom? Glória a Deus, glória a Deus. Você vê que a coisa começa a arder, né? Começa a pegar. Se deixar, a coisa vai tomando um rumo. Adib, faça também as suas considerações vou aí. tentar ser sucinto, né? E breve, já que o tempo aqui É curto. é curto. Quando o assunto é bom, o tempo escoa, né? Exatamente. Bom, em cima do que o Wellington falou aqui, vou falar de forma breve. O apóstolo Paulo fala que tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Tudo me é lícito, nem tudo me edifica, né? E não me deixarei dominar por coisa alguma. O homem analisa a si mesmo, né? E analisa as escrituras. Mas a gente fizemos várias discussões sobre vários temas e a gente fala sobre o amor, né? A gente entrou nessa temática. Cristo é o próprio amor. Ou seja, sem o amor nada vale. Então, e a gente vê também que o evangelho ele tá calcado não sobre o que, mas está calcado no como. Esse amor é ação, né? Então você vê Jesus sempre ali presente com os pobres. Quem dá aos pobres empresta a Deus. É ação. Evangelho é ação. Você vê Cristo em ações. Ponto para mim. Às vezes as pessoas têm um grande conhecimento teológico, têm um grande conhecimento, não julgando, mas às vezes está até em cima do altar, fala em línguas, emociona toda a igreja. Desce do altar, quando passa alguém que pede um alimento, nega, ou quando tem a oportunidade de retribuir com amor uma ofensa, retribui 2 vezes dobrado a ofensa, e eu acho que não é esse o caminho. O caminho é simplesmente, também em outra passagem, vê que Paulo ele é muito ativo nos evangelhos. Então, aquele que anda pelo amor não deve nem se preocupar com a lei. Porque você acaba cumprindo toda a lei quando você pratica o amor. Se você pratica o amor, você pratica Cristo. E que Cristo possa estar com todos aqueles que estão nos vendo. Maravilha. Missionária Tatiane, também suas conclusões aí, né? Você vê que estamos numa linha temática interessante, né? De muitas argumentações, de muitos pontos de vista bastante relevantes, né? Sim. E que a gente precisa estar sempre se calcando, né, se baseando, para que a gente possa caminhar nas Escrituras e não tropeçar nelas, né, porque são as palavras que a gente prega, que é justamente a qual será balizada a nossa vida, né, porque da forma que julgamos, seremos julgados. É verdade. Né? Essas são as palavras do próprio Cristo. Mas, missionária Tatiane. Só um versículo que eu vou deixar, 1 João 1, versículo 4. Deus é luz, e aqueles que não andam na luz não têm comunhão com ele. Verdade. É isso. Pronto. Maravilha, né? É uma das coisas assim que também eu consegui observar ao longo do próprio processo bíblico falando, em que os grandes problemas de Cristo, e a gente tem que sempre referendar os passos de Jesus, né? Porque a nossa fé, ela não está calcada em Abraão, Isaac, Jacó, José, Davi, mesmo esses homens sendo homens notáveis em Deus, mas a nossa fé é uma fé cristocêntrica, né, na pessoa de Cristo, né? Como eu disse, muitas vezes as pessoas conhecem a história de Moisés, mas não sabem 2 passos de Jesus, né? Tem muita gente que conhece, né,
quanto Davi tinha de riqueza no banco daquela época, mas não sabe, né, 2 ordenanças de Cristo. Então a gente percebe que o grande problema de Jesus nunca foi os pecadores, nunca foi os publicanos, nunca foi as prostitutas, nunca foi os beberrões. O problema de Jesus nunca foi com esses pecadores, mas os problemas de Cristo foi basicamente com os religiosos, com os doutores da lei, com aqueles que ensinavam, mas não conseguiam viver as palavras, né? E colocavam um jugo pesado sobre o povo, né? Porque o grande problema aqui não é o quanto conseguimos ou não viver, até porque não somos salvos pelo nosso sacrifício pessoal, mas o sacrifício de Cristo. Porque aquele que diz ser salvo, né, pelo seu próprio sacrifício, faz indigno o sacrifício de Cristo. Então sabemos que fomos comprados, eleitos pelo sacrifício de Cristo. Mas João também diz: filhinhos, não pequeis, mas se pecardes, tende junto ao Pai um advogado, a saber, Jesus Cristo, o justo. É verdade. Né? E Jesus, ele também se denomina assim. Quando aquele jovem rico vai ter com Jesus e diz: bom mestre, né? E Jesus disse: eu não sou bom. Bom é o Pai, e eu sou justo. Então, a justiça de Cristo. E não era justo ver Jesus contemplar os fariseus, os saduceus, os selênios, as pessoas que estavam comungando dentro do templo, que tinha a palavra, subjugar a população, né? Colocando um peso sobre elas e colocando o evangelho tão acima que ninguém conseguia alcançar. Então, Jesus trouxe o evangelho para um aspecto mais periférico, né? Tanto é que Jesus ele usava palavras simples para tratar com gente simples. Então, pessoas que eram dotadas, às vezes, de uma capacidade, ou de, né, como a gente diz hoje, aquelas pessoas que ficam devagando no pensamento do teorema de Pitágoras, né? Então, assim, elas tinham um nó na mente. Por quê? Porque Jesus falava de coisas simples, né? Por quê? Porque o evangelho é simples. Né? O evangelho é para que um pescador possa entender, é para uma faxineira possa entender, né? Desde o mais simples, né? O mais indouto, até o mais aculturado, desde que queira. Então, o evangelho ele tem esse poder, mas assim a gente vê que Jesus foi perseguido justamente por esses falsos religiosos, Verdade. se podemos dizer assim. Por quê? Porque eles expressavam uma coisa que não viviam, né? Jesus os chamou por muitas vezes de túmulos caiados. Eles eram bonitos por fora, mas por dentro estavam mortos, né? Então que a gente possa ter esta visão. O evangelho de Cristo é um evangelho de salvação de alma. Não é de enriquecimento, não é tão somente de prosperidade, mas eu creio que Jesus também abençoou o seu povo à medida da obediência à sua palavra, né? Então, dizer para você, meu irmão, minha irmã, tá bom? Não se preocupe, muitas vezes, em comprar o livro de Flávio Josefo, de Eusébio de Cesareia, entre outros, né? Outras enciclopédias, se você ainda não leu o Novo Testamento. Então, leia o Novo Testamento. E na conclusão, aí você vai adquirindo seus livros de informação, porque antes de pregar, a gente precisa sentar para ouvir. E a gente precisa aprender para depois poder ensinar. Então, essas são as minhas conclusões finais. Acredito que os irmãos também já concluíram, né? Então, fica assim. Mas manda um abraço final aí para o povo, o presbítero Wellington. Tá mandando um abraço aí para todo mundo, Deus abençoe. Mandar um abraço pro Isaac, que ele falou que qualquer hora dessa vai pedir pro senhor emprestado o Vivecast para estar Vamos trazer a programação. Quando a gente fizer o Dia das Crianças, aí a gente traz as crianças. Missionária Tatiane,
Paz do Senhor a todos, né? Foi uma bênção mais uma vez estarmos aqui aprendendo a palavra de Deus e que vocês compartilhem, lembrando que quarta tem a campanha, sexta também, domingo, não falta. Glória. É uma bênção. Maravilha. Também a Dibmideia. Quero agradecer novamente essa rica oportunidade, mandar um abraço a todos, que a paz do Senhor Jesus vos acompanhe. É isso, mais um Vavicast, fica de olho nas nossas programações. Obrigado. Maravilha. Também agradecer ao nosso irmão Gabriel, né? Gabriel. Que está conosco ali nas locuções hoje. E a nossa Peter Parker da noite, a nossa irmã Cibele, né? Que estava ali fazendo as fotos hoje. Que Deus abençoe, né? A sua vida, sua casa, sua família. E é isso, gente. Que Deus te abençoe, te guarde, faça resplandecer sobre ti o seu rosto e te conceda a paz. Até a próxima semana. Fui! Ui.